Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Deus poderoso e maravilhoso, nós te adoramos. Sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, aleluia, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Declare, não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo porque Ele é maravilhoso, Deus poderoso. Se houver, aleluia, sempre será Ele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, a minha vontade é dele. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias. E porque Ele é Deus, e porque Ele é soberano, sabe o que é melhor para mim? Sabe o que é melhor para você? Continua soberano, entronizado. Aleluias.
Assim seja feita a vontade do Pai. Amém. No livro de Jó, no capítulo 19, Jó faz uma declaração muito linda. Quem era Jó? Para você que não sabe, Jó era o homem mais rico do Oriente. Tinha tantas posses e era um homem temente a Deus, um homem bom, íntegro. Ora, aconteceu que certa época aconteceram só muitas desgraças na vida de Jó. Perdeu os bens, perdeu casa, perdeu todos os filhos. Ele tinha 10, todos eles perdeu. E até a própria mulher falou: olha, abandone esse seu Deus aí, porque que Deus é esse? Olha o seu estado, Jó. E Jó tinha uma doença tão terrível que ele pegava os caquinhos de, sabe, aquele de tijolo, alguma coisa assim, e ficava raspando. Jó se tornou uma pessoa, uma criatura detestável. Nem criança queria se aproximar de Jó. Mas em meio a toda essa tribulação e essa provação, no capítulo 19, Jó fala assim: olha, eu sei, mas eu sei que o meu Redentor vive. E que no final de tudo isso, Ele vai se levantar ao meu favor. Aleluias. Eu não sei qual é a sua situação e nem você sabe qual é a minha. Mas eu sei de uma coisa: Deus continua sendo Deus, poderoso, maravilhoso, exaltado. E eu tenho certeza que se hoje Jó estivesse aqui, ele poderia cantar aquela música: porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, minha mulher, porque Ele vive. Eu sei que no final de tudo vai ser tudo bênção para mim. Aleluias, glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressuscitou e vivo com o Pai. Ele está. E por que Ele vive? Porque Ele vive. Aleluia. Eu posso crer no ar. Aleluia. Porque Ele, aleluia, Santo, Santo, demora lá, mas eu sei
Aleluia. Te adoramos, Jesus, te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande. O Senhor morreu na cruz do Calvário, mas está vivo, vivo para sempre. Oh, aleluia, te adoramos, Senhor, te louvamos, bendizemos o Teu nome, graças te damos. Glória ao nome de Jesus. Continua, Senhor, falando aos nossos corações através da Tua palavra, Deus. Abençoa os professores das crianças que estarão ministrando sobre as nossas crianças. Abençoa as crianças, ó Pai, nós que aqui estaremos, Senhor. Fala ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez. Trazendo, Senhor, salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, transformação de vidas, tanto aqui como no ministério infantil, no nome de Jesus, ó Pai. Toda resistência contra a Tua palavra seja expulso e repreendido no poder do nome de Jesus. E que possamos de coração aberto receber a Tua palavra e colocar em prática. No nome de Jesus nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Pode se assentar alegres na presença do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia. As crianças podem ir para as classes. Lembrando, como sempre falamos, se você está nos visitando, tem crianças, pode deixar com confiança as suas crianças irem nessa sala aqui de 9 a 12 anos, aqui do lado, e as outras idades lá atrás, nas outras salas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo 18. Esta história bíblica, ela é tanto narrada em Mateus, capítulo 20, em Marcos, capítulo 10, e aqui em Lucas, capítulo 18. Nós vamos usar esse texto como base, mas vamos mencionar também um pouquinho as outras referências de Mateus 20 e de Marcos 10. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 18, e o versículo é o 35. Muito conhecido esse texto, já preguei aqui nesse texto, e você também já deve ter ouvido outras mensagens nesta história bíblica. Lucas 18, versículo 35 em diante. Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Esse homem, lá em Marcos 10, dá o nome dele, Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu, Bartimeu. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: é Jesus de Nazaré que está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi. Veja que ele não gritou Jesus de Nazaré. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé te salvou. Nessa versão aqui diz: a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isto, deu louvores a Deus. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí. Orando e pedindo orientação a Deus, e essa palavra falou muito comigo. Deus me deu essa palavra e esse tema, superando o comodismo. Aí a pergunta que eu quero fazer aqui para mim e para você agora nesse início, e depois no final nós podemos voltar a elas, é: onde você está? Onde você se estabeleceu? Como é que você está? Você está numa situação de fracasso ou de sucesso? Deixa eu dizer de cara que a cegueira daquele homem não era o fracasso dele. Porque a gente pensa que aquele homem era um fracassado porque ele era cego. Não.
Quantas pessoas hoje a gente conhece que são ou é cega, ou falta uma perna, um braço, que são até atletas? Então, o fracasso dele, pessoas que têm defeitos, né, físicos, o fracasso desse homem não era a cegueira. O fracasso desse homem é que ele se acomodou por causa de um defeito físico. E daí nós aprendemos que defeito físico, ou seja qual for o defeito que nós tenhamos, não pode definir e estabelecer a nossa vida. E aí podemos, né, colocar isso mais abrangente, não só um defeito físico, mas um problema, uma circunstância, uma dificuldade, não pode definir o meu estilo de vida e aonde eu vou ficar. Daí, então, aprendemos que esse homem, o problema dele exatamente não era a cegueira. O problema dele é que ele se acomodou com a cegueira. Ele se entregou à cegueira, ele se entregou ao defeito, ao problema. Porque esse homem, ele não enxergava, mas ele tinha outros sentidos, ele tinha tato, ele tinha paladar, ele tinha olfato, ele tinha pernas, ele andava, ele podia fazer muitas coisas. Então, aí nós vamos aprender que muitas vezes nós nos acomodamos em alguma área da nossa vida, e a acomodação em si é que é o problema, e não aquilo que causou a acomodação. Talvez uma luta, uma tristeza, uma decepção, uma situação, um defeito, uma dificuldade, um complexo, me leva ou te leva a uma situação de comodismo, que às vezes a gente cita de zona de conforto. Ontem nós tivemos um encontro de homens que foi sensacional. Os homens que estão aí falam, uha! Yeah. Ontem batemos o recorde, né? Foi o dia que a gente mais comeu. Não, brincadeira. Teve muitos homens lá. Alguém contou lá, acho que deu 51, alguma coisa, homens. Isso é um milagre, um tremendaço. Brincamos, oramos, tivemos uma palavra de Deus do pastor Josué, que esteve lá, que foi um convidado que o Genilson levou, e já estava mais ou menos programado. Palavra rápida, mas eu citei isso porque a palavra dele tocou nesse assunto, mas em relação a Moisés. A área de conforto de Moisés se tornou a casa do sogro dele. Que Moisés estava no Egito, 40 anos, aí cometeu um crime lá, defendendo os judeus, matou um egípcio, e aí escondeu, né, o corpo, e aí de repente descobriram aquilo, ele ficou com medo e fugiu para Midian. Lá em Midian ele encontrou, né, um pessoal lá, e aí e a esposa dele ficou lá, depois, né, casou-se com a filha lá do Jetro, e ficou ali, se acomodou. O problema não era o sogro, não era a casa do sogro, não era a filha do sogro, o problema não era nem sequer o crime que ele havia cometido lá no Egito. O problema é que ele se acomodou na situação dele. Estou bem aqui, escondido, não vou fazer nada. E aí cuidava das coisas dos outros e não tinha perspectiva nenhuma de vida. Até que Deus o chamou para uma grandíssima obra. E ele ainda rejeitou. O comodismo é tão forte, agarra tanto na pessoa, que ele começou a arrumar desculpas. Não, eu não posso, eu não sei falar direito, eu não consigo, eu não dou conta, não vai dar certo. E Deus falando que não, eu que estou te chamando. Não, mas quem é o Senhor? Vou chegar lá e falar quem é o Senhor? Não, eu sou o que sou de eternidade a eternidade. Não, mas não vai dar, pega aí esse cajado seu, joga no chão, virou uma cobra. Todo dia vara, pedaço de pau vira cobra na frente da gente? Todo dia isso acontece? Nunca tinha acontecido aquilo com Moisés. Mas antes daquele milagre, ele já tinha visto um milagre de uma árvore, uma sarça, um arbusto pegando fogo e não consumia. Você já viu árvore pegando fogo e não consome? A árvore pau, quando pega fogo, vai consumindo, né? Vai ficando escuro, vai derretendo, vai desaparecendo, vai virando cinza. Ele já tinha visto e falou uma visão. Vou me virar para ver essa grande visão maravilhosa. Uma árvore pegando fogo e que ficava intacta, não consumia.
Deus falou com ele dos céus. Você ouve a voz de Deus aí assim, todo dia? Acordei hoje, ouvi um trovão, uma vozeirão de Deus. Moisés também nunca tinha ouvido falar. A acomodação e às vezes as coisas são tão fortes na nossa alma que nem Deus mostrando fogo, nem Deus falando Ele próprio, nem Ele fazendo pedaço de pau virar cobra. Agora pega aí, pegou, desvirou cobra, virou pau de novo. Põe a sua mão aqui no seu peito. Ele pôs, tirou, estava branca como neve, leprosa. Deve ter assustado, pôs de volta, sarou, igual a outra. Deus falando do céu, ele falou, não quero, não sei falar, não dá, pondo desculpas. Porque a situação de acomodação era tão enraizada nele, que ele não queria sair daqui. Ele falou, não quero compromisso nenhum, não, está bom demais aqui. Foi mais ou menos isso que o pastor comentou lá. Mas até que ele tomou uma decisão. Aí faz toda a diferença. Aí muda tudo. Quando eu e você tomamos uma direção direcionados por Deus, uma decisão direcionados por Deus, aí mudou tudo. Esse homem aqui, o problema dele é que ele acomodou. A situação dele era fácil? De jeito nenhum. E aí, e eu digo aqui e repito, não foi a cegueira que o pôs na beira do caminho. Foi a acomodação à situação que o colocou como mendigo, como uma pessoa pedindo esmola, uma pessoa acomodada, uma pessoa 100% dependente dos outros. E aí essa acomodação, ela não só era física, mas agora também espiritual, emocional, em todas as áreas. E aí, quando esse homem ouve falar que Jesus está passando, ele ouviu, aí ele perguntou, e ele tomou uma decisão. Porque é interessante de quando a gente encontra com Jesus, é preciso tomar uma decisão rápida. É preciso mudar rápido, é preciso voltar-se para Jesus rápido, porque, às vezes, a oportunidade passa rápido. Por maior que seja a compaixão, misericórdia e amor de Deus para a nossa vida. Nesse caso aqui, Jesus ia o quê? Passando. Jesus vai passando e o mendigo, cego, Bartimeu, ouve aquele alvoroço, pergunta a alguém, e aí, o que está acontecendo aí? Lá em Mateus, fala que ele tinha um companheiro também cego, em Mateus falam 2 cegos. E ele deve ter comentado, e aí, o que é que estava acontecendo? Não sei não, pai. Perguntou para outro, o que está acontecendo aí? Não, é Jesus de Nazaré que está passando. E aí nós vamos ver que uma oportunidade passa pela vida dele. Ouça aqui uma coisa que a gente aprende aqui. Muitas oportunidades na vida, elas são únicas. Só vai passar uma vez. Claro que Deus é misericordioso e a salvação, Deus vai nos dar muitas oportunidades para sermos salvos, se você ainda não é. Mas existem situações que Deus permite uma vez só. Ou outras Ele permite outras vezes. E aí as nossas atitudes, ou estado de espírito, diante das situações da vida, é que vão determinar o fracasso ou o sucesso. Eu já falei isso aqui, sucesso não é medido pelo quanto você tem de dinheiro ou pelo quanto você é famoso. Sucesso, biblicamente, é definido pelo quanto que eu e você fazemos a vontade de Deus. Só um texto para você lembrar é Josué 1, 7-9. Se vocês seguirem, se vocês obedecerem essa palavra, se vocês falarem dessa palavra, se vocês seguirem essa palavra, se vocês não se desviarem dessa palavra, então vocês serão bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Sim ou não? Bem-sucedido é sucesso. Então, o sucesso bíblico é baseado não no que você tem ou no que as pessoas sabem de você,
mas é baseado naquilo que eu faço que agrada a Deus. É baseado no quanto eu vivo a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa onde? Na Bíblia, palavra de Deus. E era disso que Deus estava falando para Josué. Para que eu tenha uma vida bem-sucedida, eu preciso aproveitar as oportunidades para superar esse comodismo que Deus lança sobre a minha vida com base no filtro que é a palavra de Deus. A verdade é que a oportunidade, ela vai vir. O problema é se nós vamos agarrá-la ou não, se nós vamos gritar por ela ou não, se nós vamos abraçá-la ou não. E aí esse homem não deixou passar, não. Ele gritou por Jesus. Como que dizendo, essa é a minha chance. Talvez esse homem nunca mais vai passar por aqui. Agora, eu não sei, a Bíblia não diz, como que ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus tinha corrido. E, com certeza, o pessoal doente, o pessoal cego, o pessoal que tinha dificuldades físicas e problemas, já tinha ouvido algum testemunho, como nós ouvimos aqui o Ednei contando o testemunho de alguém que foi curado por causa da oração. Com certeza já devia ter ouvido, olha, estão falando aí desse Jesus de Nazaré, que é, né, da descendência de Davi, que é o Filho de Deus, que é o Messias. Quando ele fala Filho de Davi, é uma expressão bíblica que se refere ao Messias prometido. Messias era a esperança que Israel tinha do ungido, Messias quer dizer ungido, e no grego é Cristo, Messias no hebraico, português é ungido, aquele que viria salvar Israel. Era o próprio Deus, era a expressão de que o ungido que viria é da descendência de Davi, mas é o próprio Deus. Quando ele usa essa expressão, é se referindo ao Messias. O que esse homem faz? Ele reconhece que aquele Jesus de Nazaré, alguém falou, não, é Jesus de Nazaré, identificando Jesus com a humanidade, com o lugar de onde ele veio, não que ele nasceu em Belém, mas do lugar de onde ele veio. Não, é o Jesus lá de Nazaré, que veio de lá e tudo, que está por aí, como que dizendo, é o profeta, né, que está pregando por aí, está ensinando o pessoal. E aquele cego Bartimeu, como dizendo, o quê? Esse homem não é só profeta, não, ele é o Messias. E eu não vou perder essa oportunidade. E nós precisamos entender isso. Quantas oportunidades Deus pode nos dar? E aí a gente pode arrumar desculpas. Aquele homem podia arrumar desculpas. Não, eu não estou vendo ele, então não vai ter solução do meu problema. Eu sou cego, eu não tenho visão, não tenho olhos, não posso vê-lo. Eu não posso ver a oportunidade, então não tem como resolver o meu problema. Mas ele tinha outros sentidos, ele podia tocar, ele podia ouvir, ele podia cheirar, ele podia falar, ele podia andar. Às vezes o nosso problema é que as oportunidades aparecem e às vezes arrumamos desculpas daquilo que não temos. E aí, deixa eu ler aqui algo que eu escrevi aqui, ó. As oportunidades são para aqueles que sabem usar o que têm para buscar aquilo que falta. Ele não tinha visão, mas ele tinha perna, ele tinha braço, ele tinha voz, ele tinha ouvido. Ele podia usar o que ele tinha para alcançar o que ele não tinha. Mas o que a gente faz? A gente reclama do que não tem, a gente focaliza no que não tem, a gente se agarra, se acomoda no que não tem, eu não posso, eu não sei, eu não fiz. Nos agarramos àquilo e acaba que ficamos num comodismo e não conquistamos e não usamos aquilo que temos para conquistar o que falta. Eu não sei o que está faltando na sua vida hoje. Na minha eu sei algumas coisas. Mas eu e você precisamos aprender a não reclamar e não ficar acomodados com o que falta, mas usar o pouco que temos. Usar a fé que você tem, a salvação que você tem, a vida que você tem, a saúde que você tem, os olhos que você tem, a boca que você tem, os ouvidos que você tem, o respirar que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, o emprego que você tem. Se não tem, vamos orar e anunciar aqui que já rápido você arruma um emprego.
a igreja que você tem, o dom que Deus te deu que você tem, a chamada de Deus que você tem muito, nós temos muito, e Deus tem nos dado muito, e às vezes nos agarramos naquele umzinho que falta. Esse cego fez isso, ele tinha muito de Deus na vida dele, mas ele se agarrou na ausência, no que faltava. Na visão, eu não tenho visão, então eu não posso fazer nada. Me acomodei, vou pedir esmola. Mas quando Jesus passa na vida dele, parece que o Espírito Santo o incomoda e diz para ele, agora é a sua oportunidade para sair desse comodismo. Você aproveitar o que tem para conquistar o que não tem. E aí aquele homem vai se levantar e vai resolver aquele problema. O nosso problema, e já falamos aqui algum dia desse, o pastor Marcos tocou nesse assunto também, quando ele pregou, aquele homem não deixou para outro dia. É a tal da procrastinação. Os adolescentes conhecem uma palavra bem parecida, procrastination. Traduzindo, quer dizer empurration com a barrigation. Traduzindo, empurration com a barrigation. É empurrar com a barriga, é não fazer o que precisava fazer hoje e deixar para amanhã, para depois da manhã. A gente vai deixando para... Não, deixa para lá. Imagina se esse homem fizesse isso. Não, de repente esse Jesus vem, não estou afim hoje não estou afim, estou aqui na minha área de conforto, sentadinho, tranquilinho, recebendo o meu dinheirinho, está dando para sobreviver, estou aqui com o meu amiguinho, né, também ceguinho. Estamos aqui, uma zoninha de conforto, né, comodismo. De repente esse Jesus passa outro dia aí, ou então, esse Jesus aí, sei lá, já resolveu o problema de muita gente, mas o meu ninguém resolve. Aquele homem tomou uma decisão. Ele disse, eu não vou deixar para outro dia, minha oportunidade é agora. Eu não abro mão dela. Quem não leva a sério as oportunidades, amanhã vai sofrer com a dor do remorso. Não é nem do arrependimento, é do remorso, porque a dor do arrependimento, dada pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá arrependimento, nos leva à conversão e aí há uma cura. Mas a dor do remorso, que não vem do Espírito Santo, mas é a raiva de não ter feito aquilo que deveria ter feito, ou então a raiva de ter feito uma coisa que não era para ter sido feita. Foi o caso de Judas. Eu não podia fazer isso, eu não podia ter vendido Jesus, mas que idiota que eu sou. Um remorso que provoca ira, raiva, e não um arrependimento que provoca mudança, cura, mudança de mente, transformação. Então, muitas oportunidades que perdemos vai nos levar à dor do remorso. Outra coisa que a gente aprende aqui, além dessas oportunidades que são únicas, que a gente não pode perder, é que para alcançar aquilo que Deus tem para nós, sempre vai ser preciso superar alguma coisa. Sempre vai ser preciso superar alguma área de comodismo, algum obstáculo, alguma dificuldade. Aí eu penso e você pensa, mas por que Deus não facilita o negócio, gente? Por que Deus tem que pôr a gente e permite a gente passar pela prova para nos moldar, para nos consertar? Um dia um pastor Luiz Prestes pregou lá na nossa convenção, no sábado retrasado, eu acho, e ele falou dos vasos, tipos de vasos. Que tipo de vaso você quer ser? Vaso de ouro? Vaso de prata? Vaso de bronze? Vaso de alumínio? Aí a gente fala, não, eu quero ser de ouro, meu amigo. Quero ser lá vaso de alumínio, que você só aperta e o trem amassa. E ele falou um negócio interessante, vaso de bronze. Tem gente que quer ser vaso de bronze, que aí, às vezes, a pessoa já até sendo vaso de bronze. E ele falou um negócio interessante, o bronze, quando você limpa ele bem, ele parece com ouro, ele engana. Você olha assim e fala, não, isso é ouro. Aí você chega perto, e ele falou isso, passa o dedo, mancha. Aí você cheira, tem um cheiro de nhaca podre. É um cheiro esquisito, o bronze.
O ouro não tem esse cheiro. O ouro não engana, o ouro é ouro. Então tem muita gente vivendo esse engano, querendo ser o que Deus não te chamou para ser. E aí a Bíblia fala de vasos de barro, que eu e você precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós somos vasos de barro. Aí você fala, mas ele não tem valor nenhum. Você é que pensa. Porque a Bíblia diz, e baseado na cultura hebraica, né, que os vasos, e a Bíblia fala sobre isso, de barro eram guardados tesouros para enganar o ladrão. A Bíblia fala que nós somos vasos de barro onde tem um tesouro maravilhoso guardado ali, que é a presença de Deus, a salvação, o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. E às vezes esse vaso racha, às vezes ele quebra, às vezes ele fica deformado, e aí ele vai para a mão do oleiro de novo, para refazer tudo de novo, e quando ele refaz, você sai refreshed, você sai novinho em folha de novo. E é por isso que Deus permite os obstáculos, as lutas, as dificuldades, para nos limpar, para nos purificar, para nos fazer de novo, para refocalizar a nossa vida naquilo que interessa para Deus e que é bom para nós. Obstáculos que esses podem ser diversos, internos, externos, em casa, fora de casa, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, seja onde for. Esse cego tinha um grupo de gente tentando atrapalhar a bênção dele, tentando atrapalhar eles sair daquele comodismo. Mas tinha um grupo de gente que estava a fim de ajudar, e sempre vai ser assim, vai ter gente que vai te atrapalhar a vencer, querer atrapalhar a vencer na vida, a fazer as coisas que Deus quer. Agora tem gente que está orando por você, tem gente que está vibrando por você, tem gente que está te encorajando, tem gente que quer te ajudar, mas sempre haverá obstáculos para vencer. E daquele homem era o comodismo, muitos e muitos anos assentado ali, acomodado com seu coleguinha, recebendo a esmolinha, todo mundo passando, está na hora de ir para casa, vamos embora, alguém ajudava, ia para casa, acomodado, não tinha vida, com um potencial tremendo. Quando Jesus passa ali e vê aquele homem, é como Jesus vendo à beira do caminho, desprezado, a imagem e semelhança de Deus. Jesus para e como que dizendo, eu não aceito isso, eu não... Por isso que em alguns momentos, né, e pelo menos um especificamente, quando Jesus chega perto do sepulcro e Lázaro está morto lá já há 4 dias, Jesus chora, e o choro de Jesus ali não é sentimental, não que Jesus não tivesse, Jesus tinha sentimento, que ele era homem também, 100% homem, além de ser 100% Deus, mas aquele específico momento ele chora não porque o Lázaro estava morto em si, mas ele chora porque a morte não era para pertencer ao Lázaro e nem a ser humano nenhum. E ele chora como que dizendo, como que a humanidade está decaída ao ponto de ser vencida pela morte. E é como Jesus vendo aquele cego fala, mas como que a humanidade está decaída? A imagem de Deus está deformada ao ponto de um homem que tem um potencial tremendo, apesar de não ter visão, mas tem muita coisa que Deus deu para ele, tem a imagem de Deus na vida dele, e está completamente deformado, acabado, acomodado, desviado, tudo aquilo que Deus não queria para ele. E Jesus para atender aquele homem. Eu e você precisamos entender que nós sempre precisaremos enfrentar e vencer os obstáculos. E aqui ele venceu um dos mais fortes, que é a si mesmo. Ele venceu a si mesmo. E ele venceu, como diz. Quantas vezes nós estamos acomodados em alguma área? A gente ora e Deus, né, mostra algumas coisas, e tem coisas que Deus não mostra nada, a gente vê na cara. Eu não preciso falar, Deus me revelou, não preciso não. Porque a gente vê. Pessoas que estão acomodadas em alguma área da sua vida. Alguns que têm um potencial tremendo para servir a Deus, para buscar almas para Jesus, para fazer alguma coisa para Deus, e se acomodou por alguma situação, por algum problema, por alguma dificuldade, se acomodou. E aí está a ênfase naquilo
que é o problema na cegueira. E o problema não é a cegueira em si, é a acomodação. Outra coisa aqui, versículo 40. Não importa onde, como o homem esteja, Deus sempre se importa com você. Não importa como você esteja, fazendo o que estiver fazendo. Aonde você estiver, Deus se importa com você. Na escola dominical aqui, eu dei um susto aqui nos irmãos um dia e li os versículos do Antigo Testamento que falam que Deus odeia o ímpio, o pecador, aqueles que são injustos. A gente fala, não, mas Deus ama a todos. Aí era só porque a santidade de Deus não permitia que ele pudesse realmente expressar o seu amor para a humanidade. Mas ele se importa tanto com a humanidade, comigo e com você, que ele envia Jesus Cristo, e agora através de Jesus, porque ele amou o mundo de tal maneira, e através de Jesus ele olha para o mesmo ímpio, pecador, devasso, seja o que for, e ele ama essa pessoa de uma maneira tão grande, porque Jesus morreu por esta pessoa, e agora ele quer essa pessoa de volta para ele, porque ele nos amou com um amor tão profundo, e ele te ama, não importa o que você esteja fazendo, ele te ama e te quer bem, e quer mudar a minha vida, a sua vida, quer te abençoar, porque para isso ele nos criou. Deus nos criou, porque ele se importa conosco, para a glória dele, e ele cuida de nós, ele enviou Jesus porque ele se importa conosco. E hoje, diferente do Antigo Testamento, a Bíblia não diz mais que ele odeia o ímpio, o pecador, mas diz que ele ama a todos os homens, por causa de Jesus. E Jesus viu ali a criação de Deus na área de comodismo, de desconforto, de depravação no sentido da criação original de Deus. E Jesus se importou com aquele homem. Agora, aí entra um negócio sensacional. Eu quero reler com você aqui alguns versículos do capítulo 18. Versículo 37 diz aí: disseram, é Jesus de Nazaré que está passando. Então o cego gritou, ou ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu te pergunto, isso é uma oração ou não? Sim ou não? Você está na dúvida, mas já eu vou te perguntar de novo. 39, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Aí no outro texto, lá dos outros evangelhos, Marcos e Mateus, diz que ele se levantou, ele tomou uma posição e foi ao encontro de Jesus. Agora ouça um negócio. Gente, Jesus, tem dó, o cara é cego, é mendigo, está sentado no chão. Por que o senhor não faz o favor de parar e voltar e ir lá falar com ele? Porque o nosso negócio é esse, o comodismo agarra tanto que a gente quer que Jesus faz tudo, a gente quer cruzar o braço e espera. Não, Jesus, se o senhor quiser, o senhor vem aqui. Já pensou se o cego falasse isso? Se o senhor quiser, vem aqui. Eu estou gritando, então o senhor vem aqui, porque aqui, olha, está tão bonzinho aqui. Para eu levantar aqui vai ser uma dificuldade. E nós somos assim muitas vezes. A gente se acomoda tanto que a gente, às vezes, perde até a coragem de orar, de gritar, de falar com Deus. A gente cruza os braços e não faz nada, e espera que o pastor faça por nós, espera que o irmão faça por nós, espera que o líder faça por nós, espera que um trem caia do céu sobre a nossa cabeça, espera que Deus faça alguma coisa por nós. E é claro que Deus vai fazer, e a Bíblia fala para nós esperarmos no Senhor, mas Deus fala enquanto esperamos, e mostra isso em vários textos, que é tal saber que o Senhor é Deus, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Mas enquanto esperamos, Deus nos dá uma tarefa. Enquanto esperamos na bênção de Deus, Deus nos dá algo para fazer, uma tarefa para cumprir.
algo para ser realizado, um obstáculo para vencer. O esperar de Deus não quer dizer cruzar o braço e ficar sentado lá na beira do caminho sem fazer nada, não. O esperar de Deus quer dizer confiar nele, aguardar o tempo dele, mas você tem uma tarefa para cumprir enquanto você aguarda. Você tem uma missão para cumprir enquanto Jesus ainda não vem buscar na sua igreja. Já pensou se o cego falasse, não, Jesus, vem. Jesus parou e deu um teste para ele. Chama ele aqui, traz ele aqui. Já que ele está gritando tanto e orando tanto, é uma oração ou não é? Diga sim. O cara está orando. Está pedindo a misericórdia de Jesus, está declarando que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Está orando, pedindo misericórdia. Está no lugar dele. Mas aí quando alguém diz, ele está te chamando, te anima. Rapaz, a Bíblia diz que ele se levanta, não nessas palavras, mas o cara se levanta e vai ao encontro de Jesus. O que? Eu não vou perder essa chance de jeito nenhum. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair dessa área de conforto, eu vou dar um passo, eu vou fazer algo, porque se Jesus vem ao meu encontro, ele vai fazer alguma coisa comigo. Eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, pode estar tudo perdido, mas Jesus está te dizendo, venha e vai te perguntar, o que queres que eu te faça? Quando o cara chegou perto de Jesus, o cara é o Bartimeu, o cego. Chegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Agora, gente, Jesus viu o cara lá sentado, viu, porque naquela época não tinha óculos escuros, Ray-Ban, para tampar. Talvez o cara estava até com uma venda nos olhos, a gente não sabe se os olhos dele eram furados, ou se ele nasceu daquele jeito, ou sabe? Eu não lembro agora se esse crente nasceu desse jeito ou não. Mas achei para mim, pastor Edson, para eu dar a resposta aqui, para esse negócio não ficar esquisito. Se ele nasceu assim ou não, me ajuda aí. A gente lê tanto e depois acaba esquecendo de alguns detalhes que a gente lembra aqui depois. Ouça bem, agora... Olha para mim, crentes. Esse não nasceu cego não, né? Não. Tá bom, pronto, resolvido o assunto. Viu como vocês ajudam? Ouça bem. Agora, Jesus percebeu que ele era cego. Jesus, de alguma maneira. Aí Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Como que... O cara falando, é óbvio, Jesus, está vendo que eu sou cego? Eu estou aqui, né, vi aqui, né, como que apalpando as coisas. A gente aprende que, e é outra forma de Jesus levar o cara a orar. Jesus sabe o que você quer, Jesus conhece o seu problema, Jesus sabe a sua dificuldade, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe tudo de você. Mas sabe o que Ele quer de mim, de você? Que eu e você possamos buscar e falar para Ele, porque há um poder extraordinário quando eu abro a boca e falo alguma coisa, porque a Bíblia diz em Provérbios que o poder da vida e da morte estão na língua. Jesus sabe, e eu e você precisamos saber que há um poder extraordinário quando eu abro a boca e declaro e falo e peço e oro. Aquele homem não sabia disso, mas acabou aprendendo, ele gritando, pedindo misericórdia. Jesus, vem, o que você quer? Como que dizendo, eu preciso que você ponha isso para fora, eu preciso que você fale, eu preciso que você exponha a sua necessidade, eu preciso que você exponha o seu coração, eu preciso que você tire da escuridade aquilo que está lá no seu coração. Ele disse, Senhor, eu quero ver, eu quero ter visão, eu sou cego, eu quero ver. E aquele homem foi alcançado com aquilo que ele queria, e Jesus está ensinando a ele a orar, a buscar a Deus, a falar o poder que tem na oração. Agora, finalizando, versículo 40 e 41, fala, e Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Jesus parou lá e esperou, traz ele aqui. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus respondeu, aqui nessa versão diz, recupere a visão. Está aí a resposta, né? Tinha esquecido desse detalhe. Então, quer dizer que ele já tinha visto alguma vez, porque para recuperar a visão, noutra versão diz, então veja, a sua fé
o curou ou te salvou, porque esse termo aqui, curou, salvou, ele não fala só no sentido de uma cura específica do físico, mas também é um termo que abrange integridade, abrange outras áreas da vida da pessoa, por isso que em alguns lugares é traduzido por salvou, porque é a ação de Jesus não só curando o físico, mas transformando e curando e salvando a vida da pessoa. E aí, uma outra coisa que a gente aprende aqui é que é preciso ter força de vontade, é preciso querer. É um passo que não pode faltar para sair do comodismo. Eu tenho que querer. Primeira coisa é reconhecer a situação. Saber aonde está. Lembra que é a pergunta que eu fiz em primeiro lugar? Onde você está? Como está a sua vida? No fracasso ou no sucesso? De Deus, bíblico. Então tem que reconhecer onde que eu estou nessa área da minha vida, nessa área, no ministério, na família, nas finanças, no trabalho, na escola, onde que eu estou? Como que eu estou? Eu estou acomodado nessa área, acomodado naquela outra área? Precisa definir, precisa se autodiagnosticar. A Bíblia fala isso, 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. E aí você vê onde está, e aí você precisa querer. Por quê? Há muitas pessoas que precisam e sabem que precisam de mudança, mas às vezes não querem. Ou não querem se esforçar de levantar e ir ao encontro da solução. Querem que a solução caia no colo. Não quer vencer nenhum obstáculo, de vencer a multidão, de se levantar, de sair do comodismo. Daí então nós precisamos querer. Ser curado da cegueira implica em mudanças. E não são todos que desejam assumir a responsabilidade da mudança. Agora, gente, presta atenção. Aquele homem, curado agora, ele tem a responsabilidade de sair daquela vida. E aí, muitos de nós não queremos sair da área de conforto, porque se Deus resolver esse meu problema aqui, eu vou ter que assumir outras responsabilidades. Então, eu não quero, eu vou ficar quietinho aqui, porque do jeitinho que eu estou, está bom demais. Por isso que muitas vezes a gente não quer mudança, porque mudança vai implicar em novas responsabilidades, que impliquem em novas bênçãos e novos resultados. Aquele cara agora tinha por obrigação mudar de vida. Você foi curado, você vai mudar de vida agora, você vai assumir responsabilidade, vai arrumar um trabalho, vai mudar de vida, vai mudar de situação, vai sair dessa área de conforto, vai produzir e vai impactar vidas. E é interessante que nesse texto, e lá também em Marcos fala de Bartimeu, um cego. Lucas fala de um cego, não cita o nome. Lá em Mateus fala de 2 cegos. Por que dá ênfase no Bartimeu? Por que dá ênfase nesse um? Porque a mudança dele foi tão forte que o outro veio de carona. O outro veio influenciado pela ação do Bartimeu. Se você ler bem isso, você vai perceber, porque a ênfase é em um. Em Marcos, Bartimeu. Em Lucas é um. Lá em Mateus são 2. E aí a gente aprende o seguinte, que quando nós superamos o comodismo, quando nós superamos uma situação, outras pessoas também serão atingidas, abençoadas e influenciadas pela nossa mudança e a nossa transformação. Essa é a nossa responsabilidade também. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? E aí, concluindo, acabando a história, Jesus o curou completamente. Aquele homem foi curado fisicamente, foi salvo. Ouça aqui uma coisa. Talvez, a princípio, ele queria só a cura dos olhos. Mas a mudança na vida daquele homem foi tão grande que ele foi curado do comodismo, ele foi curado das vistas, ele foi instrumento para curar e levar outro para Jesus.
Ele foi salvo, porque aí a Bíblia diz nesse texto e nos outros, que imediatamente recuperou a visão e seguia a Jesus, fazendo o quê? Glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. A sua mudança e a sua transformação impacta e vai impactar outras pessoas. Eu e você precisamos acreditar nisso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu tenho áreas na minha vida e aqui eu não sou melhor do que ninguém. Eu não venho aqui para pregar só para você. Eu tenho áreas da minha vida que precisam ser mudadas, transformadas, que eu tenho que sair do comodismo, que eu tenho que superar. E você tem? Apresente a Deus agora. Qual é a área de comodismo? O que fez você entrar nesse comodismo que precisa ser curado? Se é liberar um perdão, porque a falta de perdão causou o comodismo, a doença, a dor, a inércia. O que precisa ser pedido para Jesus? Jesus, como o cego disse, eu preciso ver. Fala para Jesus aí o que você precisa. Jesus, eu preciso ser curado nessa área, eu preciso ser perdoado desse pecado, eu preciso perdoar essa situação, essa pessoa, eu preciso que o Senhor me cure nessa área, eu preciso sair dessa situação. Agora ouça uma coisa, Jesus é quem faz o milagre, e é Ele quem te dá graça, poder e força. Agora o cego precisou levantar do lugar e ir ao encontro de Jesus. Ele precisou fazer alguma coisa, tomar uma decisão. Você não tem que fazer obra nenhuma, mas você tem que tomar uma decisão. Uma decisão de que precisa mudar. E é urgente. O cego foi urgente, ele sabia que era urgente, que podia perder aquela oportunidade. E eu quero te desafiar nessa noite, como um passo de fé profético, um simbolismo, de que você está tomando uma decisão de mudar de situação, que você saia do seu lugar. Jesus está aí onde você está, no seu lugar. Não é que Ele está só aqui no altar, não. Ele está aí onde você está também. Mas é só um passo de fé, um simbolismo, de você sair do seu lugar, deixando para trás esta acomodação, essa situação, e ir ao encontro da solução, que é Jesus. Eu quero te desafiar para fazer esse ato de fé simbólico, profético. Se você ainda não tem Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, como aquele cego ainda não tinha Jesus como Salvador, vem entregar sua vida para Jesus agora e dizer: Jesus, eu preciso de salvação, eu preciso de um compromisso com o Senhor. Se você está afastado, desviado, volta agora para Jesus. Jesus, eu estou afastado do Senhor, eu preciso me reconciliar, voltar para a casa do Pai. Venha em nome de Jesus, venha ao encontro de Jesus. Se você tem uma doença ou enfermidade, vem e fala para Jesus: Jesus, eu preciso ser curado nessa área aqui, olha, né? No meu estômago, na minha coluna, na minha cabeça, no meu joelho, na minha perna. Apresenta ao Senhor, diga a Ele, fala para Ele, abra a boca e fala. É literalmente abrir a boca, como Ele falou para o cego: o que você quer? E o cego abriu a boca e falou: quero ser curado da minha visão, quero ver. Então fala para Jesus agora, enquanto nós cantamos. Diga para Ele: Senhor, eu quero isso, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, eu quero sair dessa área de comodismo. Eu tomo a decisão de sair, de mudança. Eu tomo a decisão de ir ao teu encontro. Eu quero largar essa situação para trás. Eu quero desenterrar o meu talento. Meu problema é talento enterrado, Jesus. Está aqui, eu venho, eu me levanto e desenterro. E quero usar este dom, este talento, essa habilidade para o Senhor.
sei que estás aqui. Posso sentir o teu amor. Aquele homem ganhou um novo ideal para viver. Aquele homem encontrou o propósito da vida dele, a razão da existência dele. Me constranger com teu amor. Seguir a Jesus era a razão da existência dele. Não era ficar à beira do caminho, não era ficar mendigando, não era ficar no comodismo, na zona de conforto, não. Ele mudou de vida com o poder de Cristo Jesus. Você que está nos vendo e ouvindo, essa palavra te alcança, a palavra de Deus te alcança. Talvez você esteja em casa assistindo este culto numa área de conforto, no comodismo. Esse ministério da mídia é para te alcançar, para te tirar daí. Não é para você ficar aí só assistindo cultos, não. Com todo amor e respeito eu te falo isso. É para te alcançar e te arrancar daí, te trazer para Jesus e para a igreja, para viver em comunhão uns com os outros. Deus te alcançou hoje com essa palavra. Toma uma decisão de sair do comodismo para Jesus te curar. Vá ao encontro dele, procura uma igreja que pregue a Bíblia, a palavra de Deus mais próxima da sua casa, e mude de vida. Tome uma decisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus possa te transformar em nome de Jesus.